SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Bem-vindos ao Floripa em Foco do SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação em Santa Catarina, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 14h30 aqui na TV Floripa, canal 4 da NET. E você também pode acompanhar pela internet no www.tvfloripa.org.br ou então pelo site do SINT, que é www.sint-sc.org.br. E hoje, nosso convidado é o coordenador estadual do SINT, o professor Luiz Carlos Vieira. Bem-vindo, professor. Obrigado, Mig. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesse programa Floripa em Foco, mais uma vez. É, né? Eu já fazia dias que eu não conversava contigo aqui, né? Sim, fazia algum tempo. É, né? Porque outra vez foi o Silvio. E me conta, como é que está o movimento, como é que estão as articulações, quais as novidades? Nesse momento, Mig, nós encerramos, ou seja, suspendemos a greve depois de 72 dias, desde o dia 24 de março. No dia 3, então, nós tivemos uma assembleia em Chapecó, assembleia estadual, que suspendemos a greve, onde suspendemos a greve por 60 dias, que é o prazo da mesa de negociação, onde o governo, mais uma vez, fez uma minuta, um termo de acordo, e nós, então, discutimos com a categoria esse termo de acordo. Esse termo de acordo só foi possível, mais uma vez, pela intervenção da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que pediu para que pudesse receber o sindicato e voltar às discussões, voltar ao diálogo, e também teve a intervenção aí da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que está aí permanentemente no diálogo com o governo do Estado, propriamente dito com a Secretaria de Educação, para que pudesse fazermos esse diálogo e entrarmos num acordo. E essa minuta de acordo, então, foi apresentada à categoria nessa assembleia em Chapecó, e a categoria, por decisão da ampla maioria, decidiu por suspender essa paralisação, essa greve, até dia 5 de agosto, onde nós teremos outra assembleia estadual, para podermos avaliarmos os encaminhamentos dessa mesa de negociação. E nós também, nesse momento, já tivemos a primeira reunião que ocorreu aí na segunda-feira. Que foi dia 8, né? Que foi dia 8. E essa reunião já foi a instalação da mesa de negociação? Isso, ela teve como pauta, propriamente dito, a instalação da mesa de negociação, a assinatura do acordo, do termo de acordo da negociação, propriamente dos pontos que serão debatidos, na verdade a pauta, os membros, tempo de duração e alguns ajustes com relação aos projetos de lei e essas questões. Então, nessa primeira mesa foi uma mesa mais, digamos, de encaminhamento de como serão as próximas reuniões. Do total, serão 11 encontros com o governo até dia 4 de agosto, onde a gente encerra a mesa e, obviamente, dia 5 nós teremos a Assembleia Estadual para avaliar esses debates que ocorrerão na mesa. Tá? Mas o governo, com essa minuta, ele já apresentou também algumas questões que já estão sendo encaminhadas na mesa de negociação desde a primeira reunião. Então quer dizer que nem tudo, neste momento, pelo menos o indicativo não está tudo perdido. A gente, obviamente, que essa greve nossa é uma greve longa, a maior greve da história do magistério catarinense, 72 dias, não é uma greve em número de trabalhadores, até porque a adesão não foi das maiores que nós tivemos já no estado, tivemos greves com menos tempo e, obviamente, com maior adesão. E justamente por ter uma menor adesão é que ela durou também bastante tempo, e também pela convicção que nós temos, a categoria tem, com relação aos direitos conquistados e a resistência para que esses direitos não possam ser retirados da nossa categoria. Então é nesse sentido que essa greve histórica,
de tantos dias parados, mas que a gente tem ainda, estamos na mesa de negociação, né, justamente para poder garantir e continuar garantindo esses direitos aí conquistados. E então, nessa reunião, professor, quem participou, assim, além do... Bom, os representantes do sindicato, são 6 representantes do sindicato, da executiva, a Assembleia Estadual deliberou que a executiva participasse, então são 6 membros do SINT, composto por mim, pela professora Alvete, pelo professor Sandro de Blumenau, e o Cassiano, que é da região do Alto Vale do Itajaí, pelo vice-coordenador o Marcos e pelo secretário de Assuntos Jurídicos, Marcelo Speck. Então são esses 6 que participam. Tem a intermediação também da CNTE, né, que não participou dessa primeira reunião, mas que virá nas próximas, que é um representante da CNTE e um representante da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, que ambos fizeram a mediação, né, com o governo para ocorrer esse diálogo, então eles também estão participando da mesa, e os integrantes, obviamente, do governo. Lógico, com assessoria jurídica nossa também participando e de comunicação. O que você tinha falado anteriormente, que o governo se comprometeu em encaminhar um projeto de lei, a LESC, é isso? Isso. Na verdade, a pauta desse debate, da mesa de negociação, ele vai finalizar com um projeto de lei. Né? Porque para a mudança da carreira e da nova carreira que o governo quer implementar, da questão da descompactação, uma nova tabela e os demais detalhes dessa discussão, ela tem que se formalizar num projeto de lei. E esse projeto de lei, obviamente, ele vai para a Assembleia Legislativa e vai substituir a lei que nós temos, né, que é a 1139, né, de 92, que regulamenta a nossa vida funcional, né? Então, que é o nosso plano de carreira. Ela vai, com certeza, vai sofrer bastante alterações e ela vai substituir, né, essa 1139. E isso o governo garantiu na própria minuta e também que só enviará esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa quando todas as questões inerentes à questão dessa nova tabela, desse novo plano de carreira, melhor dizendo, porque a tabela é um dos itens, né, forem debatidos e discutidos na mesa. Não significa que na mesa nós teremos acordo em todos os pontos. Né? Nós temos princípios que não abrimos mão, por exemplo, da questão das gratificações, entre elas a regência de classe, né? Que é um dos pontos que a gente tem firme convicção de que ela não pode ser incorporada ao vencimento da proposta que o governo apresentou inicialmente, que já não é a mesma, né? Já tem notícia que não é a mesma, o governo tem outra proposta, mas ainda nós não chegamos nessa questão. Então essa primeira mesa, ela definiu ali o número de reuniões, a quantidade de reuniões, né? O número de reuniões, a quantidade de membros participantes da comissão e também algumas outras questões que já tinham sido acordadas que o governo encaminharia a partir da primeira reunião. Entre elas, a questão do calendário de reposição, que a gente está discutindo, e isso terá que vir uma diretriz, e essa diretriz vem através de uma portaria que vai estabelecer critérios e alguns princípios da reposição de aula desse período de greve. Os abonos também, o abono das faltas referentes a esse ano de 2015, dessas mobilizações, né, a forma da reposição. Discutimos também, e nós firmamos lá, para nós, a categoria, fazendo o calendário de reposição, nós exigimos do governo que seja feito o pagamento ou aquilo que o governo descontou no período da greve. Sim. Na grande maioria, em torno aí de 10 dias cada mês, né, na média, o governo fez o desconto dos trabalhadores que estavam em greve. Então a gente exigiu isso, o governo não deu a resposta definitiva, mas acenou de forma positiva, de que apresentando as diretrizes, apresentando o calendário de reposição, se faça uma folha suplementar e o governo pague, devolva, né, aquilo que ele descontou dos trabalhadores no período da greve. Então isso era uma das discussões que se tinha, e o governo manteve firme uma posição de que só depois da reposição é que o governo faria a devolução do dinheiro. Então já há uma outra posição na mesa, uma outra posição na mesa, e penso que isso é muito positivo.
e também porque houve também intervenção e acordo de todos que estavam na mesa, né? Mas é que Sim. aqueles que estão na mesa também não depende, a questão das finanças não depende diretamente deles, mas por eles, eles também entendem que é positivo essa questão. O representante da Assembleia Legislativa, lá, o professor Adelso Machado, que também é do Conselho Estadual de Educação, né, também fez tomou essa posição, fez a defesa da devolução, então foi bastante positivo nesse sentido. E esperamos que na próxima reunião, já agendada, nós possamos então debater e termos essa resposta positiva. Outra questão é a questão do abono das faltas de 2015, porque tem a questão da reposição, mas tem os abonos. Os abonos dessas faltas relativas à mobilização, será feito um decreto, a princípio, para que possa se fazer a progressão, por exemplo, né, desses trabalhadores, que eles não sejam punidos por isso. Primeiro um decreto. Depois, a anistia das faltas de 2012 a 2014, também se faz o decreto, justamente para adequar a progressão funcional. Vocês estão, como é que se diz, voltando lá em 2012 das faltas dessas outras mobilizações? Sim, que não foram cumpridas, porque na verdade, assim, Miguel, é que essas são demandas reprimidas, ou seja, nós fizemos a greve em 2012 e várias mobilizações também em 2013, 2014, e havia uma promessa do governo, um compromisso do governo, mais que uma promessa, de que ele faria o abono dessas faltas. Como é de praxe todos os outros governos fazerem um abono, desde que houvesse reposição e assim por diante. Mas em 2012 o governo não permitiu reposição, depois da greve. Então, aquelas faltas ficaram na ficha funcional e elas impedem que os trabalhadores possam progredir. E não são faltas injustificadas porque o professor não quis ir trabalhar. Sim. Foram faltas injustificadas devido à mobilização, à luta e também, obviamente, a greve não foi declarada legal, né, por um motivo justo. Então, nesse sentido que o governo não cumpriu aquele seu compromisso e aí, obviamente, se ele não cumprir nessa greve outros compromissos que ele assumiu, numa próxima greve, essa demanda reprimida virá na mesa para poder ser regularizada. Então, sempre correndo atrás, né, daquilo que a gente foi nos retirado. Então, portanto, isso também já está caminhando, né, já tem aí um decreto que vai ser encaminhado, o prazo é 10 dias para que o governo encaminhe o decreto, e, posteriormente, um projeto de lei, tanto para os abonos, né, quanto também para as anistias das faltas. Um projeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa, para que realmente se torne lei e não seja apenas para uma questão da progressão funcional, mas que seja retirada as faltas e que todas as questões funcionais dos trabalhadores que se mobilizaram por greve, atos e assembleias, etc., não sejam também punidos, né, na sua licença-prêmio, na sua aposentadoria e outras questões que influenciam quando você tem lá registrado, anotado na sua ficha funcional as faltas justificadas. Então, para todos os efeitos, elas serão retiradas da ficha funcional. Então, esse trâmite já está correndo paralelo, né? A questão do decreto e depois o projeto de lei. Enquanto isso, nós vamos discutindo outras questões com relação à carreira, e aí dentro da carreira entra todas as questões das gratificações, a questão do reajuste, a questão da tabela, né, os níveis de progressão, né, e assim todas as questões relativas àquilo que na verdade dita a sequência da vida funcional de cada trabalhador e trabalhadora na educação da rede pública estadual de Santa Catarina. Professor, nós vamos agora num breve intervalo e voltamos já, porque está muito bom, né, a sua explicação, o nosso bate-papo aqui, e o nosso telespectador também quer saber de mais resultados. Nós voltamos em seguida, logo após o nosso intervalo. SINTE, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br.
O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. De volta ao nosso Floripa em Foco, aqui nos estúdios da TV Floripa. Nosso Floripa em Foco hoje é com o SINT. E nosso bate-papo aqui com o professor Luiz Carlos Vieira, que é coordenador estadual do SINT. Professor, e quanto a proposta de calendário do CONER? Foi aceita, sendo aceita, como é que é? Então, Mig, primeiro que, na verdade, é um calendário prévio que a Comissão de Negociação propôs, né? De uma reunião por semana, e sendo ela o total de 11, encerrando dia 4 de agosto. Se houver necessidade, tiver mais outras questões que a gente precisa trabalhar, obviamente serão chamadas outras reuniões, né, para que a gente possa trabalhar essas questões. Nós temos aí, além do plano de carreira, que será discutido aí e debatido, acho que vai tomar a maioria do tempo, nós temos também a lei dos ACTs, a lei 456 de 2009, que será debatida. E propriamente também o decreto 3593 de 2010, que trata das progressões. Esse terá outras mudanças, além da mudança no parágrafo 3º do artigo 3º, que fala sobre o número de faltas injustificadas que o trabalhador pode ter durante o seu período aquisitivo da sua progressão. Então, isso já vai ser mudado, através do decreto. Quantos decretos são, professor? São dois, um da anistia e outro dos abonos, correto? Mas esse decreto que fala das progressões, ele é um outro decreto porque ele vem normatizar como que se dá e quando se dá e quais critérios se darão para que o servidor possa ter progressão. E nesse sentido, o decreto que fala disso, que é o 3593 de 2010, ele é punitivo, e inclusive ingressamos na justiça contra ele, todo um processo. Mas a proposta do governo é de rever esse decreto e fazer a mudança imediata do parágrafo 3º, do artigo 3º, que diz que com falta justificada o trabalhador não pode progredir. Então ele vai trabalhar de uma forma isonômica com os outros servidores, porque os outros servidores, os demais servidores do Estado, apenas com 5, a partir pode ter até 5 faltas injustificadas que o trabalhador não perde a sua progressão. Tá? Qual a garantia disso, professor? A garantia, bom, nós estamos, isso já está acordado, né? Então o governo, nós queremos ver daqui 10 dias essa mudança já pronta, publicada, né? Então penso que o governo não vai voltar atrás, já que anunciou para todas, já deu declarações dessas mudanças, né? Então não tem como voltar mais atrás. Isso já é algo que a gente vem reivindicando há muito tempo, não é? Mas vamos aguardar. Eu pessoalmente estou confiante, né, que isso realmente vai ocorrer, porque já foi acertado na mesa, já foi também declarado pelo governo, não tem mais como ele voltar atrás sobre essa questão. Professor, desculpa. Mas só para dizer ali sobre o calendário, né? Então, é isso. Se necessário for, nós vamos se reunir outras vezes também, Mig, para podermos debater com tranquilidade os outros pontos. Vocês vão entregar uma nominata para as negociações? São essas mesmas 6 que você falou? Exatamente. Que o governo exigiu, né, o nome das pessoas, a gente vai entregar essa nominata para o governo, para que seja de modo oficial isso também. Ah, perfeito. Professor, uma pergunta que não me quer calar. A categoria é favorável a essa negociação? Olha, amigo, tem parte da categoria, posso dizer que a maioria, e a ampla maioria, é a favor da negociação, sim. E não é só por uma questão de emoção, né? É uma questão racional.
nós entramos numa greve, e uma greve tem duas saídas. Ou você tem uma greve de massa, que leva o governo a fazer concessões para que a categoria se retire da greve e volte ao trabalho, ou você instala uma mesa para negociar os pontos reivindicados por essa categoria. Nessa greve agora, nós não tivemos uma greve de massa. Sim. Correto? Então, racionalmente pensando, nós não temos e não tínhamos como arrancar do governo concessões imediatas. Ainda que arrancamos, né? Algumas delas até que tiveram bastante avanço. Tivemos várias conquistas aí nesse período, e isso é positivo. Então essa greve é vitoriosa. Sim. É uma greve vitoriosa porque ela tirou concessões do governo, que muitos podem avaliar que não são grandes concessões, mas já tiramos. Então essa é uma vitória da categoria que se mobilizou, né? Que não foi de massa. Então, mas nós conseguimos a mesa de negociação. Claro. Né? Então, quando se tem uma mesa de negociação, não se tem concessão. Quando se tem concessão, não se abre mesa. Então, claro, a gente tem que entender esses conceitos, porque não adianta eu ir lá exigir concessões com um número mínimo de trabalhadores mobilizados que o patrão não vai conceder. Correto? O patrão, no máximo, né? No máximo, ele que tem que avaliar se ele vai conceder uma mesa para que se possa dialogar. E nós conseguimos uma mesa. Então essa é outra vitória dessa greve. Nós conseguimos uma mesa. E a mesa não significa que já entregamos todos os pontos de reivindicatórios para o governo, que o governo já ganhou na mesa toda a proposta que ele apresentou, porque primeiro, na mesa não foi apresentado nada ainda. Ninguém retirou nenhum direito dos trabalhadores. Então, e que muita gente fica falando, dentro da própria categoria, é que o governo já retirou direito dos trabalhadores a partir da proposta que ele apresentou. Que não é verdade, porque, primeiro, que não tem um projeto de lei construído. Segundo, mesmo que tivesse, esse projeto de lei não foi votado. Não, e o projeto de lei também acho que vai para consulta popular. E lógico, esse projeto de lei... Vai para consulta? Não vai? Ah, aqui não vai? Não. Porque nossos projetos de lei, por exemplo, que nós temos na Cultura Viva, vai tudo para consulta popular. Primeiro a gente faz a consulta popular, depois vai para... vai ser discutido o projeto na mesa de negociação. Na mesa de negociação. E, obviamente, não vai ter acordo em vários pontos do projeto de lei. Sim. E a gente vai fazer o embate na Assembleia Legislativa, para ver se os deputados, que são favoráveis à nossa categoria, votam e defendam as propostas da categoria do magistério catarinense nesse momento. Mas nós vamos fazer todos os embates dentro da mesa de negociação. Então isso é uma vitória para nós. Nós vamos fazer os embates lá. Óbvio que a categoria também tem um histórico de que negociação se transformou sinônimo de enrolação. Porque esse é o histórico do governo do Estado, que ao longo do tempo vem enrolando a categoria com mesa de negociação. Ninguém acredita em mesa de negociação. Porém, é aquilo que nós tínhamos pernas ou condições de arrancar nesse momento, né? Que, infelizmente, nós poderíamos ficar até o final do ano em greve. Que o governo, com o número de trabalhadores que nós tínhamos em greve, e não teve possibilidade de aumentar essa mobilização, de fazer com que as pessoas pudessem aderir mais, né, para ter uma greve de massa, para arrancar as concessões. Então, com esse número, nós arrancamos a negociação. Na negociação, nós vamos brigar para manter todos os nossos direitos. Por enquanto, o governo não tirou nada. A proposta que eles apresentou anteriormente, tanto o estudo quanto a proposta apresentada, segundo o governo, mudou totalmente, porque a correlação de força da sociedade também mudou. Tá? E não é só depende se o governo tira ou não tira direito dos trabalhadores, depende apenas da mobilização ou não dos trabalhadores. Depende de todo um conjunto e de vários mecanismos e variáveis que estão presentes na conjuntura política da sociedade. E hoje, e nós precisamos ter, como professores, precisamos ter essa leitura. Claro. Hoje, o governo do Estado, ele tem aí uma máquina poderosíssima, que são as regionais, ele tem aí os diretores que são nomeados ainda pelo partido político que está no governo. Nós temos aí todo um enfrentamento com relação à imposição de medo e ataques que o governo faz à categoria para amedrontá-la, também para não ir para o embate. Então, e também temos que contar que
um outro poder, que é o legislativo, não está coeso com o governo nesse momento. Então isso faz com que o governo também possa recuar, porque ele não é só perder a votação no projeto de lei do magistério catarinense, é perder também o debate na sociedade, que se coloca contra ele e contra o projeto que, inclusive, essa sociedade mesmo elegeu ele em primeiro turno. Entendeu? Ele está sendo questionado. Então, o governo vem para a negociação, por quê? Porque ele não quer ficar de mal com a sociedade. Sim. E ele também não quer colocar a sociedade contra ele. A categoria de Santa Catarina, exatamente, né, de trabalhadores, né? O governo vai ter problema, porque vem a reforma administrativa para todos os demais servidores. E isso, o governo vai ter que sentar com todos para poder também negociar. Então, a pergunta inicial, a categoria, ela é favorável à negociação? A grande maioria é favorável à negociação. Porque tinha uma parcela deles, né, professor, que saiu até no jornal aí, não sei, que não queriam essa negociação, não é? Não queriam. Exatamente, só que essas pessoas, eu quero dizer para ti, Miguel, que falta esse entendimento que eu acabei de explicar. Sim. Eles não têm essa compreensão do que é concessão em greve e o que é negociação, tá? Então eles confundem os conceitos e aí acabam, de uma maneira apaixonada, né, fazendo defesa sem conhecimento de causa. Até porque se o chefe maior é o governador do estado, né, e a maior categoria são os professores, vão ter que negociar com seu patrão é quem? O governador do estado. Vai ter que fazer o quê? Sentar na mesa para negociar. Vai ter que sentar. Não tem outra forma. E sentar para negociar significa que uma parte vai ceder, outra parte também vai ceder, para a gente poder chegar num acordo, num consenso. Sim. Não que aquilo seja o melhor, não que aquilo seja o justo, nem que aquilo seja democrático. Né? Porque democracia não existe. Democracia não é a vontade, não é unanimidade. Democracia é a vontade da maioria. Claro. E vontade da maioria significa que tem uma minoria que não quer aquilo. Então, portanto, democracia não é sinônimo de justiça, portanto. Né? Então, a gente tem que entender, ter essa compreensão, porque é nessa relação de força que está estruturada a sociedade e o próprio Estado que nós vivemos, que é o Estado capitalista. Ele se vale disso, de uma pseudo-democracia, para impor a vontade dos poderosos, daqueles que comandam a sociedade. E um dos braços dos comandantes que comandam a sociedade é o próprio Estado. E o governo e o governador está a serviço dessa elite, desse povo que ganha dinheiro, que não se importa com os demais e tem toda uma questão ideológica por trás e que a gente tem que aprender a combater. Porque se nós começarmos a também bater de frente e não conhecer os conceitos e não estudar, nós vamos acabarmos se subjugando, sendo subjugados, não pelo próprio governo, mas pela própria categoria que também, de uma maneira apaixonada, faz a sua defesa sem ter aí um pequeno instante, né, de racionalidade para poder perceber que conquistar significa também, às vezes, parar, pensar e planejar o futuro. Com certeza, professor. Nós estamos chegando ao nosso final do programa, professor. Se o senhor tiver mais alguma, né, queira fazer mais alguma colocação, né, a gente vai se despedir daqui um minutinho. Não, Miguel, só agradecer e dizer para todos os trabalhadores em educação do Estado de Santa Catarina, a toda a sociedade catarinense, que nós que estamos na mesa de negociação, estamos fazendo e evitando os maiores esforços, né, para que nós possamos garantir os nossos direitos, e isso nós vamos fazer porque nós temos compromisso com a sociedade catarinense e com os trabalhadores de educação desse Estado. E que aquilo que não for para o benefício ou a manutenção dos nossos direitos, obviamente nós vamos nos contrapor, né, às posições do governo e queremos o apoio da sociedade para nos ajudar a vencer essas barreiras e garantir uma educação melhor para todos nós catarinenses. Obrigada, professor. Nós que agradecemos a sua presença aqui no nosso Floripa em Foco. E nós vamos encerrando o nosso Floripa em Foco e convidando você para continuar assistindo a TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação.
Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.